Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, Encontro de Irmãos, oitava da Páscoa. Boa tarde para você que nos acompanha pela internet, pelos nossos meios de comunicação do Santuário Nacional. Boa tarde para você que veio ao Santuário Nacional. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindos você, sua família, sua romaria. Romaria registrada na Secretaria de São Paulo, do Estado de São Paulo, a cidade de São Sebastião. Todas as vezes que você vier ao santuário ou da sua casa, ligue 0300 210 1210. Diga que você está acompanhando a missa e que você deseja fazer as suas intenções. Ou lá no nosso meio de comunicação, lá nas mensagens, vai deixando as suas intenções. E você, quando vem ao santuário, ao redor da nossa igreja, nós temos os balcões de intenção, onde você deixa as suas intenções. E a gente coloca aqui, ao redor da nossa igreja, do nosso altar, nós colocamos aqui as suas intenções por você, pela sua família, por você que faz parte da família dos devotos. Colocamos aqui, fica a semana toda rezando durante missas, terços, novenas, todo o nosso momento de oração no santuário, fica aqui na taça das intenções, rezando para você que veio hoje também ao santuário. E colocando também na taça das intenções, na intenção do nosso Papa Francisco, que Deus o acolha na glória e lhe dê a recompensa de tudo que ele fez pela nossa igreja. Fiquemos de pé para darmos início à nossa missa cantando. Número 1 no folheto. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão. No Espírito Santo unida esteja a família de Deus que é a igreja. Cantemos. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia.
Preside a nossa missa, Padre José Ulisses, missionário redentorista, que trabalha aqui na pastoral deste santuário. Acolhendo a todos nós com uma salva de palmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o amor imenso de Deus Pai, que a graça de Jesus ressuscitado, que a alegria, a paz do Divino Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa Santa Missa é tão importante que no nosso coração haja sempre um sentimento de gratidão. Afinal, a Eucaristia significa ação de graças. O nosso obrigado a Deus por você, pela sua família, pela sua romaria, por estar aqui na casa da mãe. E hoje, um modo muito especial, nosso obrigado a Deus pelo Papa que nos deu durante 12 anos governando a nossa igreja. Que ele esteja já nos braços do Pai, junto com Jesus, e que o Espírito Santo venha iluminar nossos cardeais para que encontrem também um bom Papa para dirigir, unir e levar adiante a nossa igreja. E ao mesmo tempo pedimos a Deus a misericórdia dele para com a nossa geração, para com toda a humanidade, principalmente aquela que mais faz sofrer e mais ainda por aquela que mais sofre nesse mundo. E peçamos a Deus que continue sendo misericordioso conosco, com nossas famílias, cantando o nosso ato penitencial. Número 12. Senhor, servo de Deus que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Todos nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornaste obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O Deus de infinita bondade, que nos deu o seu Filho para ser o nosso Redentor, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, converta nossos corações e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas. Amém, amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Jesus. Concedei-nos em vossa bondade, pelas festas que celebramos aqui na terra, mereçamos chegar um dia às alegrias eternas. É o que vos pedimos, por intercessão da Mãe Aparecida, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, liturgia da palavra, abrindo nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3h da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele, e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus.
e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam ao Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam ao Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filho de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e de seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús,
distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, ressuscitado, se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Vocês, fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Querido Padre Battistini, ministros, queridos irmãos romeiros, famílias, você que está aqui na casa da mãe. Tempo pascal.
Espero que nenhum de vocês tenha ficado lá enterrado na Sexta-feira Santa, mas tenha feito da Quaresma uma caminhada bonita para chegar a cantar o Aleluia da Páscoa de Jesus, né? O nosso Papa exagerou um pouquinho, porque ele celebrou a Páscoa de Jesus e no dia seguinte já partiu para a Páscoa do céu, e de lá ele vai interceder por nós. E a gente é grato por tudo que esse homem, durante 12 anos, serviu e levou o barco de Pedro adiante. Ele não deixou o barco encalhar, nem deixou o barco ir para trás, mas levou adiante o nosso barco da nossa igreja. E se Deus quiser, o próximo Papa também vai remar para frente, nunca para trás. Então, minha gente, é tempo pascal. Uma semana em que deve ecoar no nosso coração este aleluia. Aleluia é a palavrinha hebraica para dizer louvor a Deus. Louvor àquele que nos criou, louvor àquele que é o nosso Redentor. Aleluia. Recordando a palavra de Deus, é muito bonito ver como os apóstolos, aqueles mesmos que sentiram medo durante a prisão de Jesus, talvez se envergonharam como Pedro, negaram, Judas traiu, mas esses mesmos discípulos, quando tiveram a experiência de um encontro com Jesus ressuscitado, de repente reacendeu toda a esperança no coração deles. E essa esperança, que eles não entendiam muito bem o que era, mas quando o Espírito Santo em Pentecostes penetra profundamente no coração desses homens, dessas mulheres, aí se tornam testemunhas de Jesus. E começam a pregar, começam a repetir as obras de Jesus. Aí vocês veem que Pedro e João, ainda naquela tradição de ir ao templo, rezar e tudo mais, encontra aquele pobrezinho, aquele paralítico, pedindo esmola. E é bonita a palavra de Pedro: olha, eu não tenho dinheiro para dar para você, mas aquilo que eu tenho, a fé em Jesus ressuscitado, eu dou para você. Levanta-te e anda. E o paralítico se levantou e começou a caminhar, entrou com eles no templo para louvar, agradecer a Deus. O evangelho então, gente, eu digo assim que é um evangelho que é da nossa vida praticamente, né? Por quê? 2 discípulos de Jesus tinham acompanhado Jesus durante tanto tempo, tinham ouvido, tinham visto o que Jesus fazia, até os milagres, tudo isso, né? E de repente acontece aquela tragédia em Jerusalém. E o que eles fazem? Terminou o nosso sonho, terminou a nossa esperança, vamos voltar para casa. Começa a voltar lá para Emaús, para a nossa terrinha, tudo aquilo que a gente sonhava de bonito, não tem nada disso. Eu creio que eles ainda faziam parte daqueles que acham que a missão de Jesus era dar um golpe de Estado, derrubar o governo, derrubar o imperador, tomar poder, e eles loucos para participar dessa vitória, até discutindo quem ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Não entenderam quase nada do mistério deste bendito Filho de Deus, e vão caminhando, tristes, voltando para casa, quando ao lado deles surge um outro companheiro, e eles não percebem quem é esse companheiro. Só mesmo quando Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Ele fala: mas você não sabe? E a gente tinha tanta esperança nesse Jesus Nazareno, e de repente acabou tudo. O povo gostava dele, mas os chefes, os sacerdotes não gostavam dele. Os romanos acabaram crucificando e matando. E aí a paciência de Jesus começa a retomar as páginas da Bíblia lá de Moisés, e vai tentando fazer com que entendam que o caminho do Cristo, o Messias, o Filho de Deus, não era o caminho dos homens, era um outro caminho. A redenção que Jesus trazia era uma redenção para penetrar fundo no coração das pessoas, e não para começar um novo poder, um novo império no mundo. E explicando, é muito interessante que eles chegam até a sua aldeia, Emaús, convidam Jesus: fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem, se o Senhor sair, nós vamos ficar no escuro de novo.
E preste atenção, que é no momento que Jesus parte o pão, que eles reconhecem, que eles percebem, é Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E essa alegria é tão grande, que eles que tinham voltado atrás, se levantam e saem correndo, para de novo se encontrar com seus amigos, seus discípulos, os discípulos, os apóstolos de Jesus, e dizer, Ele ressuscitou, Ele esteve conosco. E os discípulos também, e Ele esteve conosco também. Esse caminho de Emaús é um acontecimento pascal, mas eu acho que é uma parábola da nossa existência, da nossa vida, ainda mais quando nos chamam de peregrinos da esperança. E é também, gente, como que um anúncio da Santa Eucaristia que a gente celebra constantemente. Por quê? Primeiro, na caminhada da nossa vida, eu tenho certeza que cada um de vocês já passou por noite escura, já sentiu desânimo, já ficou desgostoso com Deus, esperava tanto e não veio. Tem gente que até muda de religião, tem gente que relaxa, não quer mais saber de missa, de Bíblia, de nada. Nós somos caminheiros de Emaús. E é tão importante que hoje você renove essa certeza que você não vê, mas que esse evangelho dá para você. Jesus sempre caminha ao nosso lado. Quer a gente o reconheça ou não, Ele está aí, caminhando conosco. E se há momentos que Ele, digamos assim, está mais agarrado a nós, é o momento da dor, do sofrimento, da perda, do desânimo. Quando eu acho que não tem mais ninguém, o Cristo ressuscitado não está no céu, sentado à direita do Pai, não sei onde, não, Ele está aqui, a meu lado, caminhando comigo, caminhando com a minha família, me consolando. E se eu presto atenção nas palavras dele, como os dois discípulos de Emaús prestaram, todas as coisas vão fazendo sentido. Até as coisas que parecem mais absurdas, se eu pego a palavra de Deus, essa palavra vai dando sentido, vai dando para que está acontecendo isso, por que eu estou passando por isso. É a palavra de Deus, a mesma palavra que Jesus dizia aos discípulos de Emaús. E Jesus faz mais ainda, Ele não só faz a gente entender essas experiências, às vezes dolorosas da vida, como Ele nos dá força. O que é que o padre faz, embora simbolicamente aqui em toda a missa? Ele pega a hóstia e parte, exatamente para lembrar aquele momento que Jesus partiu o pão, entregou para aqueles dois discípulos, e no partir o pão, até antes de comer, eles já reconheceram, é o ressuscitado, é o Cristo vivo que está conosco. Por isso que eu digo para vocês que de um lado é uma parábola da nossa existência, do outro lado também é um sinal dessa Eucaristia, que muito católico não dá valor, e talvez por isso não tenha força, coragem, de seguir sempre em frente, e não de voltar para trás, como os discípulos de Emaús. É a partir desse partir, quando eu recebo a Santa Comunhão, eu reconheço, eu proclamo, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Eu vou seguir em frente, porque nem a morte pode tirar a minha esperança de vida. A vida depois da morte, porque Jesus ressuscitou. E Ele veio para trazer, oferecer essa ressurreição para cada um de nós. Guarde isso no seu coração, por amor de Deus. Tenha uma Páscoa, seja um peregrino da esperança dentro de você. E a prova maior está naquela pequenina imagem lá no fundo, Maria de Nazaré. Ela foi a primeira a se encontrar com o ressuscitado. E ela está aí com tantos títulos diferentes, exatamente para o tempo todo estar ao nosso lado e dizer, meu filho está vivo, meu filho está com você. Ouça a palavra dele, não é mesmo? É o grande mandamento de Nossa Senhora: façam tudo o que meu filho lhes disser. Façam, sigam a palavra dele, e você não vai acabar enterrado, apodrecendo, você vai ressuscitar como Jesus ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre Seja louvado. Fiquemos de pé para colocar nas mãos de Deus nossas preces, orações. Depois de cada oração, responderemos: Senhor da paz, escutai-nos. Vamos repetir? Senhor da paz, escutai-nos. Dai-nos acolher vosso Filho, e a quem em nós continue levando vida aos necessitados. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Dai-nos sentir o vosso Filho ressuscitado, caminheiros conosco, e a nós abrir os olhos para a vida. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Dai-nos também sermos reconhecidos pela partilha solidária da vida com os irmãos. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Elevamos a vós, ó Deus, uma prece de gratidão pela vida do Papa Francisco, que guiou a nossa Igreja no caminho do Evangelho. Igreja viva, solidária e fraterna, na inclusão dos seres humanos, no trabalho incansável pela paz e no cuidado dos pobres. Dai-lhe, Senhor, a vossa misericórdia e a vossa paz. Rezemos. Senhor da paz, escutai-nos. Senhor Deus, vós nos abristes as portas da eternidade pela ressurreição de Cristo. Acolhei-nos um dia para a vida plena convosco, vosso Filho e o Espírito Santo. Amém. Sentados, liturgia eucarística, coloquemos no altar fruto do nosso trabalho, da nossa caminhada em louvores e agradecimentos a Deus. Você que nos acompanha pela internet, pode fazer agora o seu ofertório. Ligue 0300 210 1210. Ou através desse QR Code que está aí do ladinho, vai levá-lo onde você faz a sua oferta. Aqui nos bancos do santuário onde você está sentado, na sua frente, aí também tem o QR Code. Pode fazer aí sua oferta, ou nos cofres. E você que deseja colocar a sua oferta no cofre, faça. Oferte, agradeça a Deus. Na alegria de ofertar, cantemos. Número 20 no folheto. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se imola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e a nos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que nossas oferendas, nosso sacrifício,
sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. Amém. E que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nossa alegria e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo e com maior júbilo louvar-vos neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado e ressuscitou. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte. Ressurgindo, restaurou-nos a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. E nós nos unimos aqui na casa da Mãe, aos santos, aos anjos, para proclamar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o pão repartido. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando neste momento o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, Pai Santo, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade. Com o nosso arcebispo Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros e missionários do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E lembrai-vos de modo muito especial de vosso Filho, o nosso Papa Francisco. Depois de ter oferecido a sua vida pela unidade da sua Igreja, pela paz do mundo todo, vós o chamastes à vossa presença. Tendo sido sepultado com Cristo na sua morte, no seu batismo, que ele agora participe igualmente da sua ressurreição. E lembrai-vos também, na vossa misericórdia, de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, discípulos, todos os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Levantando suas mãos para a hóstia consagrada e para o cálice. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Eu subo para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. É nesta confiança que nós nos preparamos para a Santa Comunhão, rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Pai Santo, de todos os males, de todas as guerras e catástrofes. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus ressuscitado esteja com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. É Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que nos acompanha pela internet, faça agora sua comunhão espiritual
Você que está aqui no santuário, aproxime-se do ministro, comungue diante do ministro e dê lugar para que outro irmão ou irmã possa realizar a sua comunhão. Cantemos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida, bebida pra nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Reze a sua vocação, vida sacerdotal, religiosa, missionário, missionária, padre, freiras, matrimonial, leigos consagrados ao serviço da igreja e do povo de Deus. Peçamos a Deus que envie operários para a messe. A messe é grande, operários são poucos. Cantemos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquemos de pé para a oração depois da comunhão. Oremos. Purificamos
pecados e toda a antiga culpa, nós vos pedimos, Senhor, que a Sagrada Comunhão, no sacramento do vosso Filho ressuscitado, nos transforme em novas criaturas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltando nosso olhar lá para o fundo, vocês que estão na lateral do nosso santuário, podem chegar aqui mais próximo do isolamento, olhando para Nossa Senhora, estendendo as nossas mãos, consagrando a nossa família, nossa romaria, cada um de nós, rezemos. No coração da Mãe é onde eu quero estar. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Aleluia. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, Acenando para Nossa Senhora. querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Voltando nosso olhar para o altar central, Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, de seu esposo São José, desça sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre a sua família, a sua romaria, suas crianças, seus idosos, seus enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que bom que rezamos juntos. Vamos em paz. Que Jesus, Maria e José sempre nos acompanhem. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Uma salva de palmas, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Cristo! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! E claro, uma saudação ao nosso saudoso Papa Francisco. Viva Papa Francisco! Viva! Boa tarde para você que veio ao santuário com a sua família, louvar e agradecer a Deus. E você que rezou conosco pela internet. Tenham todos um finzinho de tarde, comecinho de noite. Fiquem com Deus, cantemos. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus
ressuscitou, passou a escuridão.